Há muitos anos, em um parque tranquilo, uma mãe desesperada abandonou seu filho, um pequeno garoto chamado Davi, no banco do parque. Ela pegou um ônibus e desapareceu sem deixar rastros. Davi, com lágrimas nos olhos e o coração partido, chamava por sua mãe, sem entender o motivo pelo qual ela o havia deixado ali sozinho. As horas passavam lentamente para o pequeno Davi, um garotinho de 5 anos de idade que permanecia no banco do parque, esperando por algo que ele não sabia definir. Felizmente, algumas pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e se aproximaram. Com empatia e preocupação, eles acolheram o garoto e chamaram as autoridades. Davi foi encaminhado para um orfanato local, onde sua história se tornou conhecida por muitos. Meses se passaram, e o garoto ainda sentia a dor da rejeição de sua mãe, mas a equipe do orfanato estava determinada a encontrar uma família amorosa para ele. A vida de Davi mudou quando ele foi adotado por Amanda, uma advogada dedicada, e seu marido Alberto, um arquiteto renomado na cidade. O casal se comoveu profundamente com a história de Davi e decidiu dar a ele o amor e a estabilidade que ele tanto precisava. Desde muito cedo, Amanda e Alberto perceberam que Davi tinha uma paixão especial pela arte culinária. Ele passava horas na cozinha improvisada do orfanato, experimentando com ingredientes e criando pequenas obras-primas gastronômicas. Os pais adotivos de Davi não apenas apoiaram sua paixão, mas também o incentivaram a desenvolvê-la. Davi cresceu em um ambiente amoroso e acolhedor. Ele frequentemente ajudava sua mãe na cozinha e aprendia os segredos da culinária com ela. Alberto também o ensinava sobre design e arquitetura, inspirando-o a criar espaços únicos para suas futuras empreitadas gastronômicas. Ao terminar o ensino médio, Davi decidiu seguir seu sonho de criança. Ele ingressou em uma faculdade de gastronomia e se dedicou de corpo e alma aos estudos. Sua paixão pela culinária só cresceu à medida que ele explorava diferentes técnicas e sabores. Durante esse período, ele também trabalhou em diversos restaurantes, aprimorando suas habilidades e conhecimentos práticos. Após anos de estudo e trabalho árduo, Davi finalmente concluiu sua graduação em gastronomia. Com o apoio de Amanda e Alberto, ele reuniu coragem para abrir seu próprio restaurante, realizando seu grande sonho. Seu restaurante rapidamente se tornou um sucesso na cidade, com pratos únicos que refletiam sua paixão e criatividade na culinária. Davi não apenas superou o abandono de sua infância, mas também encontrou amor, apoio e a realização de seu sonho. Sua jornada, que começou em um banco solitário de um parque, o levou a um lugar onde ele não apenas cozinhou deliciosas refeições, mas também aqueceu os corações daqueles que o conheceram. E, em cada prato que preparava, ele encontrava cura para as feridas de seu passado e a promessa de um futuro brilhante. Certo dia, o restaurante de Davi estava passando por um período movimentado, e ele percebeu a necessidade de contratar uma ajudante geral para auxiliar na cozinha e no atendimento aos clientes. Decidiu anunciar a vaga pela internet, e logo várias pessoas interessadas se candidataram para a posição. Davi era meticuloso e levava a seleção de sua equipe muito a sério. Ele conduziu diversas entrevistas com os candidatos, buscando encontrar alguém que se encaixasse perfeitamente na dinâmica do seu restaurante. Entre as candidatas, uma em particular chamou sua atenção: Mercedes. O nome Mercedes era especial para Davi, pois era a única coisa que ele conseguia se lembrar de sua mãe biológica. Ele ficou intrigado, mas ao mesmo tempo sabia que Mercedes era um nome comum, e essa candidata provavelmente não tinha nenhuma relação com a mulher que o abandonou no parque anos atrás. Por um tempo,
ele decidiu deixar de lado essa coincidência. A entrevista com Mercedes prosseguiu, e Davi ficou impressionado com o currículo dela. Ela tinha experiência sólida na área de gastronomia e parecia ser a pessoa ideal para a vaga. Ao final da entrevista, ele agradeceu a Mercedes e disse que entraria em contato para informar sua decisão. No entanto, Davi não conseguia ignorar a curiosidade que a coincidência do nome lhe despertou. Ele pegou o currículo de Mercedes e, ao chegar em casa, decidiu compartilhar sua descoberta com sua mãe adotiva, Amanda. Ao entregar o currículo a Amanda, ele hesitou por um momento antes de falar sobre sua suspeita, mas decidiu falar a respeito. Amanda olhou para o currículo e então olhou nos olhos de Davi, preocupada. Ela perguntou a ele se estava certo de que queria seguir com isso, pois descobrir a verdade poderia trazer à tona emoções e desafios difíceis. Davi respondeu com determinação: ainda não sei o que farei se ela for minha mãe, mas quero saber a verdade. Quero descobrir se é apenas uma coincidência ou se pode ser um indício do meu passado. Amanda, entendendo a necessidade de Davi de buscar suas raízes e sua identidade, concordou em ajudar. Ela começou a investigar a candidata Mercedes, buscando qualquer pista que pudesse ligá-la ao passado de Davi. Enquanto isso, Davi aguardava ansiosamente para saber se a mulher que cruzara seu caminho na entrevista poderia ser a chave para desvendar o mistério que o acompanhara desde a infância. Depois de uma investigação minuciosa, Amanda finalmente descobriu que Mercedes era de fato a mãe biológica de Davi. Ela encontrou registros e documentos que confirmavam a conexão entre os dois. Com o coração apertado, Amanda reuniu todas as evidências e procurou Davi para comunicar a surpreendente descoberta. Ela o encontrou no restaurante, onde ele estava ocupado supervisionando a equipe na cozinha. Amanda se aproximou com cuidado e, com um suspiro, disse suavemente: Davi, precisamos conversar. Davi virou-se para sua mãe adotiva, notando a seriedade em seu rosto. Ele franziu a testa e desligou o fogão. O que aconteceu, mãe? Perguntou preocupado. Amanda entregou a ele os documentos e registros que havia encontrado durante sua investigação. Davi, eu fiz algumas pesquisas, e tenho algo importante para lhe mostrar. Davi olhou para os papéis e começou a folhear, confuso e ansioso. À medida que lia os documentos, seus olhos se arregalaram, e ele sentiu uma enxurrada de emoções. Lá estava a prova de que Mercedes era sua mãe biológica, a mulher que o havia abandonado no parque anos atrás. Um turbilhão de sentimentos o envolveu. Choque, confusão e tristeza. Ele olhou para Amanda e murmurou: isso é inacreditável. Minha mãe biológica é a Mercedes. Por um tempo, Davi ficou em silêncio, perdido em seus pensamentos, processando a notícia. Ele se lembrou das memórias fragmentadas que tinha de sua mãe e da dor que sentiu por tanto tempo. Agora, de repente, ela estava de volta em sua vida de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Finalmente, ele olhou para Amanda com lágrimas nos olhos. O que eu faço agora, mãe? Como lidar com tudo isso? Ela me deixou e agora ela voltou. Amanda colocou a mão suavemente no ombro de Davi. Filho, a escolha é sua. Esta é uma situação complexa, repleta de emoções complicadas. Você pode escolher se quer ou não se reconectar com sua mãe biológica. Lembre-se de que você tem uma família que te ama incondicionalmente, esteja onde estiver. Davi assentiu, agradecendo a compreensão e o apoio de Amanda.
Ele sabia que essa descoberta lançava luz sobre seu passado e o desafiava a enfrentar uma jornada emocionalmente desafiadora. Enquanto ele ponderava sobre o que fazer a seguir, uma coisa estava clara: sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ele jamais poderia ter previsto. Davi decidiu convidar Mercedes para trabalhar no seu restaurante com um objetivo secreto em mente: confrontá-la e finalmente entender por que ela o havia abandonado no banco do parque anos atrás, desaparecendo para sempre de sua vida. Ele sabia que esta era a oportunidade que ele esperava há tanto tempo. Mercedes aceitou o convite de Davi, agradecida pela oportunidade de trabalho, sem suspeitar dos motivos ocultos por trás desse gesto generoso. Os dias passaram e finalmente, chegou o momento em que Davi sentiu que era hora de confrontar Mercedes. Ele a chamou para uma conversa particular em seu escritório, onde poderiam falar sem interrupções. Mercedes entrou no escritório, notando a seriedade no rosto de Davi. Ela sentiu um aperto no peito, mas não sabia exatamente o que estava por vir. Davi começou a falar com calma e determinação. Desde que você começou a trabalhar aqui, tenho sentido que há algo que preciso entender sobre o meu passado. Algo relacionado ao motivo pelo qual você me deixou naquele parque. O coração de Mercedes começou a bater mais rápido. Como assim? Disse ela, que não tinha ideia de que Davi era seu filho. Davi então a revelou. Eu sou Davi, o filho que você deixou no banco do parque. Lágrimas começaram a encher seus olhos enquanto ela lutava para encontrar palavras. Davi continuou. Por favor, Mercedes, eu só quero entender. Por que você fez isso? Por que você me deixou naquele dia e partiu? Mercedes, com a voz embargada e o coração pesado, finalmente quebrou o silêncio. Davi, eu estava com medo. Com muito medo. O seu pai era um homem violento, nos agredia constantemente, ele nos ameaçava o tempo todo. Dizia que ia nos matar, eu não sabia o que fazer, estava desesperada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mercedes enquanto ela continuava. Eu não sabia como protegê-lo, Davi. Eu não sabia para onde ir ou a quem pedir ajuda. Eu só sabia que precisava fazer algo para garantir que você estivesse seguro. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu pedi às pessoas que passavam pelo parque naquele momento para cuidar de você, e chamar as autoridades, que te encaminharia para um lugar seguro. Então, eu peguei um ônibus e fui embora, para bem longe. Davi estava chocado com as revelações de Mercedes. A dor e o desespero que ela havia enfrentado naquela época eram quase palpáveis. Ele percebeu que sua mãe biológica não o havia abandonado por escolha, mas sim por necessidade, para protegê-lo de um homem violento que os ameaçava. Com lágrimas nos olhos, Davi se aproximou de Mercedes e a abraçou. Mercedes, eu entendo agora. Eu não posso imaginar o que você passou naquele momento. Eu não a culpo, mãe. Eu te perdoo por tudo o que aconteceu. Foi uma situação terrível, e você fez o que achou que era melhor para mim. Eles compartilharam um abraço emocionado, e uma sensação de alívio e perdão encheu a sala. Davi sabia que a jornada de reconciliação com sua mãe biológica estava apenas começando, mas ele estava determinado a construir um novo capítulo em suas vidas, baseado no entendimento, no amor e na compaixão. A história de Davi e Mercedes estava longe de terminar naquele momento de reconciliação. Com o passar do tempo, eles construíram um relacionamento mais forte, baseado na compreensão mútua e no perdão.
Mercedes compartilhou com Davi histórias de sua vida após deixá-lo no parque, as lutas que enfrentou e como finalmente encontrou a coragem para voltar. Davi, por sua vez, continuou a cuidar de seu restaurante, que prosperou graças ao seu talento culinário e ao apoio de sua mãe adotiva Amanda, e de seu pai adotivo Alberto. Com o tempo, Davi e Mercedes se tornaram não apenas mãe e filho, mas também amigos. Eles compartilharam risos e lágrimas, construindo novas memórias juntos e curando as feridas do passado. Davi nunca esqueceu a coragem de Mercedes em tomar uma decisão difícil para protegê-lo. E ela o agradeceu por lhe dar uma segunda chance. O que acharam dessa história? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.